Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando há pouco com o pastor Ilquias, e transmito agora esse aviso, essa boa notícia. Há um filme que está sendo exibido no mundo todo, a data mundial é 15 de novembro. É um filme contra o aborto, contra a legalização do aborto. É um documentário e é apresentado pela sobrinha do pastor Martin Luther King. Hoje nós vemos muita gente defendendo o aborto como se fora direito das mulheres, associando a um movimento de direitos, de emancipação. E uma figura ilustrativa de qualquer movimento de emancipação é Martin Luther King. Lutou pelos direitos dos negros, a tratamentos semelhantes com os brancos. E ele, muitas vezes, tem sido até reivindicado como figura a favor do movimento feminista, não de maneira direta, mas analógica. Assim como ele lutou pelo direito dos negros, agora as mulheres têm que lutar por seus direitos, e entende-se que seja um direito o aborto entre essas pessoas. Mas este documentário é curioso porque é apresentado pela sobrinha do pastor Martin Luther King. É mulher, é negra, é sobrinha do grande campeão dos direitos civis nos Estados Unidos e é contra o aborto, diferentemente da expectativa dessas pessoas. Então está havendo um movimento também muito grande no mundo para que este filme não seja exibido, dificultando a sua exibição, divulgação. Muitos irmãos aqui talvez nem sabiam da sua exibição. Eu mesmo não saberia se não fosse o pastor Eládio da nossa igreja, que se informou sobre o assunto e tratou de nos informar, de nos divulgar, né? E vai ser aqui no Via Sul, 15, 16 e 17 de novembro, que este filme estará sendo exibido. Tanto será bom para nós irmos, a fim de nós fortalecermos nossas convicções, como para apoiarmos esse movimento a favor da exibição do filme. Então deixei já com o pastor Ilquias aqui um cartaz e o meu incentivo aos irmãos para aproveitarem essa oportunidade. Hoje também eu trouxe um livro novo, caso alguém deseje, é O Imaginário e as Crônicas de Nárnia. Foi um livro que eu publiquei pela editora Mundo Cristão, também está aqui, e outras novidades também trouxemos. Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 16. Aliás, a partir do versículo 16. Mateus 10, a partir do versículo de número 16. Diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai, excelso, Criador dos céus e da terra, ó Deus bendito e santo, nós te louvamos hoje aqui, adoramos o teu nome, ó meu Deus, celebramos os teus feitos, a tua majestade, bondade e misericórdia. Suplicamos o teu favor, Senhor, o entendimento da tua palavra, ó meu Deus, o discernimento, para que aprendamos lições através da história na qual a tua providência se revela, preservando, mantendo tua igreja e o testemunho da verdade. Que o Senhor nessa noite seja conosco e assim nos agracie
com sua direção, entendimento de sua vontade e presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nessa noite o tema da nossa palestra é reforma magisterial e reforma radical. O nosso tema é histórico. Nós estamos tratando acerca de um acontecimento histórico, a reforma do século XVI. Vimos já a doutrina que a desencadeou, que foi a doutrina da justificação pela fé. Vimos a autoridade que a embasou, a autoridade suprema das Sagradas Escrituras. E agora nós iremos tratar das correntes, das vertentes da reforma. Embora houvesse comum acordo sobre as Escrituras, como autoridade final em assuntos espirituais, como a única regra de fé e prática, embora houvesse acordo acerca da justificação pela fé, houvesse acordo acerca de Jesus Cristo como único mediador, ou seja, houvesse consenso sobre a mensagem concernente à salvação, existiam também algumas distinções entre os reformadores. E nós não vamos aqui falar dos reformadores um a um e colocar a distinção de um para com o outro, seria isso uma atividade muito mais complexa do que o nosso curto tempo aqui requer. Então, em vez de eu falar por reformadores, eu vou falar por linhas, duas linhas principais da reforma. Dentro dessas duas linhas, poderíamos ainda encontrar algumas variações. E, portanto, como eu estou dizendo, eu não estou tratando aquelas distinções mais detalhadas, eu estou contemplando as correntes nas suas linhas gerais. Então, na reforma houve duas vertentes. Uma delas é chamada reforma magisterial e a outra é chamada reforma radical. Essa distinção não é antiga, ela é recente. Embora o termo reforma radical fosse antigo, o termo reforma magisterial é um termo que tem sido usado pelos historiadores mais recentes. Alistair McGrath é um dos poucos que eu saiba tem falado na distinção por estes termos, porque ela não tem sido muito habitual. Reforma radical, sim, como disse eu, mas não a expressão reforma magisterial para o outro segmento, que seria, do ponto de vista mais marcante, o segmento principal da reforma. O que seria reforma magisterial e o que seria reforma radical? A reforma magisterial, explica Alistair McGrath no seu livro sobre teologia histórica, seria aquela reforma que dependeu da autoridade do magistrado. Nós sabemos que Lutero, Calvino, Ulrich Zwinglio foram reformadores que, tendo descoberto a verdade, na hora de propagá-la, se depararam com a resistência do catolicismo, com a resistência do império ou de cidades católicas avizinhadas daquelas nas quais eles moravam, e eles se socorreram de magistrados que os apoiaram. Magistrado aqui não tem um sentido necessariamente estrito de juiz, mas de autoridade pública, autoridade política. Eles recorreram às autoridades políticas que simpatizavam com o movimento, para que lhes oferecessem defesa e até para que implementassem com um certo grau de coação a reforma. Ulrich Zwinglio teve o apoio do conselho da cidade de Zurique para implantar a reforma. Martinho Lutero teve o apoio de alguns príncipes, mais diretamente Frederico, que era o príncipe eleitor da Saxônia, e depois outros, como Hesse, Filipe de Hesse e muitos que o apoiaram. Nós tivemos Calvino também, chegando em Genebra, implantando a reforma com o apoio das autoridades de lá. Então a reforma magisterial, ela teve uma simbiose.
uma relação de proximidade com a autoridade secular. Esses reformadores, eles sabiam que na igreja primitiva não havia existido essa proximidade, essa relação com o poder secular. Mas o que eles diziam é que estavam em novos tempos. À época, diziam eles, do cristianismo primitivo, a civilização era pagã, o Império Romano era pagão, e o cristianismo logo não poderia ter sequer a esperança de ter apoio de qualquer autoridade secular. E diziam eles que agora na Idade Média a civilização era cristã, era a cristandade. E dentro da cristandade os cristãos poderiam se valer da força, da autoridade para lhes apoiar. Ao lado disso, eles também afirmavam o seguinte: nós não vamos conseguir manter a força, o fôlego da reforma sem o apoio da autoridade secular, porque o catolicismo, adversário da reforma, tem apoio em autoridade secular. E é preciso que a força dos príncipes que apoiam a reforma se contra a força dos príncipes que não apoiam a reforma se contrapõe à força dos príncipes que apoiam. E dessa maneira eles aceitaram proteção de príncipes contra as ameaças de imperadores, autoridades católicas, eclesiásticas ou políticas, que os ameaçavam de morte, de julgamento, de perseguição. Poderíamos também falar de reforma magisterial nesse outro sentido, porque a raiz de magistrado e de magistério é a mesma raiz. Magistério nós conhecemos como a atividade do professor, mas nós dizemos que uma aula magistral é uma aula por excelência, e magistral já está mais próximo de magistrado, porque a raiz é a mesma. Então, tanto se pode entender a reforma magisterial como uma reforma que gozou do apoio do magistrado, ou seja, da autoridade secular, que para se estabelecer aceitou a presença política, aceitou a presença da autoridade secular, como nós podemos explicar a reforma magisterial no sentido de que Lutero, Calvino, que seguiram, Ulrich Zwingli, que seguiram a reforma magisterial, disseram que o importante de se resgatar era o ensino do Evangelho. A estrutura da igreja, para eles, não precisava ser a mesma estrutura da igreja primitiva. Eles não estavam muito preocupados com a questão estrutural, de a igreja ter aquela mesma estrutura dos tempos apostólicos. Eles acreditavam que poderia a igreja sofrer variações de estruturas ao longo do tempo, se acomodar estruturalmente a uma determinada época. O importante era resgatar o ensino sobre a salvação, o ensino do Evangelho. Então a preocupação era magisterial com o ensino, mas não era tanto uma preocupação estrutural. E meus amados irmãos, este foi o lado negativo da reforma, ou mais precisamente da reforma que leva o nome de reforma magisterial. Por exemplo, Ulrich Zwingli, que implementou a reforma em Zurique, com o apoio da autoridade secular, com o conselho da cidade, ele, em dado momento, chegou a defender o batismo somente de adultos, sob profissão de fé, negando assim o batismo de crianças, o batismo infantil. Mas ele depois retrocedeu. E ele retrocedeu porque disse que era preciso que todos os cidadãos de Zurique estivessem unidos, e o batismo de infância que dava essa união, porque naquele tempo o batismo era marco de cidadania. A pessoa não batizada não se tornava cidadã do local. Então ele dizia, se nós aceitarmos o batismo adulto, nós diminuiremos o número de cidadãos. E logo, de pessoas que poderão lutar, caso os exércitos dos amigos de Roma ataquem Zurique. E aí, meus irmãos, por uma estratégia, de certo modo militar e política, ele que tinha em dado momento falado do batismo adulto sob profissão de fé, recuou
e manteve-se na doutrina do batismo infantil. Lutero defendeu também o batismo de crianças, assim como o Calvino, mas eu acredito que Lutero, diferente de Zwinglio, acreditava realmente que o batismo de crianças era certo. Zwinglio não, ele chegou a descobrir que não era certo, mas ele o manteve pelo seu valor estratégico para garantir maior número de cidadãos em Zurique dispostos à defesa da cidade. Martinho Lutero, porém, acreditava. Quando nós lemos as obras dele, nós acreditamos piamente que ele reconhecia o batismo infantil. Inclusive, quando tentado, ele dizia para Satanás, eu sou batizado. E ele havia sido batizado na infância. Então, ele dava muito valor ao seu batismo recebido na infância. Mas Lutero, por exemplo, em relação à estrutura da igreja, ele defendeu, nos seus primeiros livros, que os pastores deveriam ser eleitos pela comunidade. E depois ele aceitou que os pastores fossem indicados pelos príncipes. Na Alemanha, se estabeleceu o princípio da territorialidade. Muitas confusões, porque alguns segmentos da Alemanha eram católicos, outros eram protestantes, e fizeram lá um acordo da seguinte maneira: o príncipe decide qual é a religião do seu território. Se o príncipe for protestante, todo mundo naquele território tem que ser protestante. Se o príncipe for católico, todo mundo tem que ser católico. E quem estiver achando ruim, muda de uma cidade para outra. E Lutero sabia que isso não era bíblico. Ele disse que não era bíblico. Mas ele disse, irmãos, é um expediente temporário que nós temos que engolir, para que a reforma não vá por água abaixo. Então, estes homens, muito embora estivessem de maneira apaixonada na defesa da mensagem do evangelho de salvação, eles não foram lá tão zelosos quando tratavam da estrutura da igreja. Eles aceitavam acomodações, eles aceitavam expedientes temporários, como diziam, para que a reforma não viesse a tombar. E de certa maneira isso representava uma falta de confiança maior em Deus, um equívoco que a reforma realmente cometeu. Não deveriam ter acontecido esses ajustes, essas acomodações. Lutero, por exemplo, valorizou muito a igreja invisível, o corpo místico de Cristo, em detrimento da igreja local. Ele dizia, o que importa é o corpo místico, é a igreja invisível, que agrega todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, que não se localiza aqui nem acolá, só Deus conhece e sabe, a comunidade dos eleitos, dos escolhidos, independentemente da igreja local. E a igreja local, ele dizia, essa é secundária. Ela pode tomar organizações distintas em épocas diferentes, não precisa se manter naquela forma de organização da igreja primitiva. Então note que a grande preocupação deles era com o ensino, mas não havia uma preocupação tão grande com a estrutura da igreja. João Calvino, por exemplo, negociou a forma de organização da igreja com os diversos conselhos em Genebra. E a igreja de Calvino em Genebra manteve uma relação muito próxima com o poder político. E nós vemos assim que estes homens, como disse eu, muito embora extremamente bem intencionados em recuperar a mensagem do evangelho, na parte de organização da igreja, fizeram acomodações, e de certa maneira essa proximidade com a autoridade secular, com o poder político, foi uma tragédia para a geração seguinte. Enquanto João Calvino, John Wesley viveram, estes homens tinham respeitabilidade moral para falar a um príncipe que ele estava errado. Mas a geração subsequente foi de líderes mais frágeis, mais fracos, que se mantiveram subordinados aos príncipes, às autoridades seculares, e a igreja tornou-se formal, tornou-se fria, tornou-se rendida ao poder político, e nós temos visto a Europa hoje, muito influenciada por essa vertente, num elevado grau de frieza espiritual. A reforma radical, porém, era a daqueles que eram chamados de anabatistas. Os anabatistas, eles, em primeiro lugar,
não eram oriundos do século XVI, nem da reforma magisterial. Os anabatistas, eles antecederam a reforma. Eles vinham daqueles grupos que logo que o catolicismo romano se institucionalizou no século IV, quando Constantino, imperador de Roma, professou-se convertido ao cristianismo e chamou a igreja para se aliar ao Império Romano, desde lá houve grupos que não aceitaram esse casamento, essa relação da igreja com a autoridade secular que deu origem ao catolicismo romano, porque antes disso a igreja era chamada de católica, quer dizer universal. O credo diz: creio na igreja católica. Mas quando Constantino, que era o imperador romano, se disse convertido ao cristianismo, e há muitas razões para se questionar a veracidade de sua conversão, parecia mais uma estratégia política, ele convidou a igreja para se unir ao império, ele convocou o concílio de Nicéia, ele perseguiu Antanásio, ele retomou Ário para a igreja, que foi excluído pela igreja, ou seja, ele fez com que uma decisão da igreja fosse revogada, a decisão que excomungou Ário, ele, por sua influência, fez com que fosse revogada, ele perseguiu o outro, que era Antanásio, ele convocou o concílio, ele se dizia o bispo dos bispos. A igreja que se uniu a ele tornou-se igreja católica romana, ou seja, a igreja católica do Império Romano, mas vários segmentos se mantiveram contrários a essa união, a essa aproximação. Esses grupos menores, naquela época, foram chamados de anabatistas, porque eles não aceitavam o batismo da igreja católica romana, porque eles se tornaram um marco de cidadanias, uma coisa mais cívica do que uma profissão de fé. E os que lhes vinham do catolicismo romano, eles novamente batizavam, dizendo que o batismo que eles tinham tido anteriormente, até porque fora infantil, não valia. E assim foram denominados de anabatistas vários grupos que perduraram por toda a Idade Média: valdenses, albigenses, arnaldistas, bogomilos e muitos outros. Por que é que se sabe que os anabatistas do século XVI vinham desses grupos? Porque as reformas magisteriais eram bem localizadas. Por exemplo, Lutero estava na Alemanha, não existia luteranismo fora da Alemanha até então. Começa na Alemanha, você identifica o foco, surgiu ali com aquele homem. A reforma de Ulrich Zwingli surge em Zurique. A reforma de Calvino começa com um movimento que surgiu na França, que o alcançou, ele foi convertido por esse movimento de reforma na França, depois ele segue para Genebra. Mas naquele tempo aparecem anabatistas em todas as partes ao mesmo tempo. Não dava tempo a alguém ter feito uma reforma anabatista, ter divulgado para aquela cidade, para aquela outra, para aquela outra, para aquela outra, tudo tão rápido. Anabatistas aparecem de uma vez só em todas as partes, na Alemanha, na Suíça, na Holanda, em todo canto. De onde se entende que esses anabatistas eram provenientes destes movimentos que vinham da Idade Média e que eles estavam ocultos, escondidos, viviam nas florestas por conta da perseguição, viviam nos montes, viviam longe das cidades, mas quando eles ouviram falar de Lutero, de Calvino, de pregadores voltando ao Evangelho, eles se motivaram a aparecer. Então apareceram ao mesmo tempo em toda parte. Inclusive, uma coisa interessante é que entre esses grupos dos quais vieram os anabatistas do século XVI está o grupo dos valdenses. Os valdenses hoje existem, mas não tem nada a ver com o que eles foram na Idade Média. Eles, ao longo do tempo, se afastaram do que já foram. Mas os valdenses foram um grupo na Idade Média que deu origem àqueles que no século XVI eram chamados de anabatistas. E por muito tempo os historiadores pensavam que o nome valdense vinha de Pedro Valdo, que seria o líder dos valdenses. Mas encontraram documentos que falam nos valdenses antes da existência de Pedro Valdo. Aí qual foi a conclusão dos historiadores? É de que o nome Pedro Valdo é que foi derivado dos valdenses, e não o nome dos valdenses que foi derivado de Pedro Valdo. O nome dele era Pedro de Lyon.
E por associação com os valdenses lhe deram o nome de Pedro Valdo. Os valdenses não têm um nome derivado dele. Valdense vem de vales dência, um vale denso, porque eles se escondiam em florestas. Então, estes cristãos que sobreviveram ao surgimento do catolicismo romano e às suas perseguições na Idade Média, ficaram escondidos em cavernas, em florestas, viveram segregados, e durante a Reforma eles apareceram, e apareceram de toda parte. Esses eram os anabatistas. Agora, claro que houve muitos que eram da Reforma Magisterial, que chegaram a conclusões semelhantes à dos anabatistas e que saíram da Reforma Magisterial e se tornaram anabatistas e se aliaram à Reforma Anabatista. Entre esses nós temos alguns alunos de Ulrich Zwinglio, na Suíça, como Conrado Grebel e Felix Manz. Estes homens, eles eram provenientes da Reforma de Zwinglio, que contava com o apoio do Conselho de Zurique, contava com o apoio da autoridade secular. Mas eles, lendo a Bíblia, chegaram à conclusão de que Zwinglio estava equivocado, que o batismo, por exemplo, deveria ser adulto, que a igreja não deveria recorrer ao conselho da cidade, e eles nem deveriam pensar em estar se defendendo de uma invasão católica externa, porque um cristão não deveria pegar em armas. Estes homens depois conheceram os anabatistas que lhe pré-existiam, esses que, como disse, estavam escondidos e apareceram em toda parte, e eles se aliaram ao movimento anabatista mais amplo, eles se integraram ao movimento anabatista mais amplo. Ulrich Zwinglio ficou tão revoltado quando estes homens que inicialmente o apoiaram passaram a ser declaradamente anabatistas, que ele esteve ao lado do conselho da cidade quando o conselho da cidade decretou que deveria ser morto por afogamento todo aquele que se batizasse em idade adulta, todo aquele que recusasse batizar os seus filhos na infância. E inúmeras pessoas, inúmeros anabatistas eram amarrados pelos braços e pelas pernas e soltos num lago para morrerem afogados. Entre os que foram afogados estava Felix Manz, que, como eu disse, inicialmente estava próximo de Zwinglio e depois migrou para o movimento anabatista por conclusões que teve ao ler a Bíblia. E a morte de Felix Manz é uma morte altamente inspirativa, porque ele ia sendo levado para ser amarrado e lançado na água. E no caminho para ser afogado, ele ia pregando que o verdadeiro batismo é a idade adulta sob profissão de fé. Mas o mais maravilhoso não é isso, é que a mãe dele, que era uma senhora muito idosa, e que só não for afogada por respeito à sua idade, ia acompanhando-o enquanto ele era levado e pregava, e dizia: continue pregando, não pare de pregar. Então, os reformadores radicais, aqueles que foram chamados de anabatistas, eles disseram que não bastava recuperar a mensagem do evangelho concernente à salvação. A igreja teria que estruturar-se de modo igual ao da igreja primitiva. Eles não se preocupavam só com a igreja invisível, mas também com a igreja local, visível, com a comunidade dos crentes, e queriam recuperar a forma de organização, de vivência e de convivência do cristianismo primitivo. Por isso que era radical, porque a reforma ia até a raiz. Não era só os ramos que deveriam ser podados, a coisa deveria ser mudada desde a raiz. Por isso eles não gostavam muito do termo reforma. O termo reforma aparece muito na boca de Lutero, de Calvino. Os anabatistas falavam em restauração. Não é só reformar. Reformar é ajustar uma coisa que existe, é pegar uma casa velha e modificar alguma coisa. É preciso restaurar, é preciso derrubar essa casa e construir uma nova, inteiramente dentro dos padrões do cristianismo primitivo. A anterioridade dos anabatistas em relação à reforma, eles não vieram da reforma, como disse eu, mas eles ganharam força com a reforma. Ganharam muitos líderes com a reforma, porque, como eu disse, alguns que eram da reforma magisterial migraram para o lado dos anabatistas e, como eram homens de mais condições intelectuais, os lideraram. Porque os anabatistas, à época da reforma, estavam sem líderes, vieram da Idade Média, como disse eu,
mas seus líderes foram martirizados, eram como ovelhas sem pastor. E então a reforma do século XVI, a reforma magisterial, ela permitiu que alguns que inicialmente estavam ao lado dela se esclarecessem pela palavra, vissem os seus desajustes nessa parte da aliança com os príncipes, e estes homens eram homens preparados, eram homens conhecedores da palavra, e quando eles foram para o lado dos anabatistas, eles se tornaram os líderes anabatistas. Conseguiram, portanto, agregar, congregar, juntar, e deu muito fôlego ao anabatismo. Mas defendem, por exemplo, a anterioridade dos anabatistas. Murriat, que escreveu o livro Cristianismo através dos séculos. Não é esse livro Cristianismo através dos séculos que tem aí nas livrarias, é um mais antigo, foi publicado pela Casa Publicadora Batista nas décadas de 60, 70, é uma coleção muito grande, esse que tem aí nas livrarias é um volume só, esse é uma coleção de vários volumes. Ele defende a anterioridade dos anabatistas, mas também pela CPAD nós temos o História do Cristianismo, de A. Knight e W. Empley. Eles também defendem a anterioridade dos anabatistas em relação aos reformadores do século XVI. Outra coisa que é importante também destacar é que não se deve confundir os anabatistas com os espiritualistas. Henry Stroll, que tem um livro publicado pela Haste, pela editora da Associação dos Seminários Teológicos, intitulado O Pensamento da Reforma, ele teve, apesar de ser adepto da reforma magisterial, ele teve o cuidado de dizer que os anabatistas não eram os espiritualistas. Os espiritualistas eram aqueles que durante a reforma se julgavam porta-vozes de Deus para trazer novas revelações. Eles geralmente eram extravagantes nas suas visões apocalípticas, acreditavam que Jesus ia voltar naquele momento, ia implantar o reino na cidade tal, na cidade tal. Eles foram os responsáveis pela revolta dos camponeses na Alemanha, sob a liderança de Thomas Müntzer, e eles foram também os responsáveis pela tragédia de Münster, que era uma cidade. Muitos foram para lá dizendo que Jesus ia voltar lá naquele local, adotar uma poligamia, e no final a cidade foi invadida, eles foram mortos, mas eles eram extremamente extravagantes. Por que é que alguns poderiam pensar que esses espiritualistas eram anabatistas? Porque Lutero usava essa estratégia. Quando apareciam esses movimentos extravagantes, ele, temeroso de que fossem esses movimentos associados à reforma magisterial, para se eximir da responsabilidade por esses movimentos, ele dizia: são anabatistas. É como, por exemplo, o católico, né? O católico diz que tudo que não é católico é protestante. Para o católico, Testemunha de Jeová é protestante, Mórmon é protestante, pois também os luteranos, calvinistas, naquela época, eles ficavam com muito medo da acusação de que a reforma era promotora de desordens, até porque eles eram extremamente ordeiros, na realidade. Então, ordeiros eram que buscaram apoio da autoridade secular. E eles queriam evitar a todo custo a acusação de que a reforma traria desordens. Então, quando apareciam esses espiritualistas para que não fossem associados com a reforma, eles diziam: são anabatistas. Lutero tinha essa estratégia toda hora, porque grande parte desses espiritualistas vinham do movimento luterano, como a Thomas Müntzer, que veio do movimento luterano, Karl Slato, que também veio do movimento luterano, e ele, para que ninguém dissesse são luteranos, porque vieram do luteranismo esses homens, aí ele dizia: são anabatistas. Então os espiritualistas não eram anabatistas. Justo L. Gonzalez, no seu livro História Ilustrada do Cristianismo, ele até chama os espiritualistas de anabatistas. Segue o estigma que Lutero lhes deu. Mas mesmo assim ele propõe que se faça uma diferença entre anabatistas da paz e anabatistas revolucionários. Os anabatistas pacifistas, como ele chama, são os anabatistas que eu chamo aqui. E os anabatistas revolucionários, que ele fala, seriam os espiritualistas. Quer dizer, mesmo um historiador que chamou tudo de anabatismo ainda fez questão de distinguir que existiam, como se existisse um anabatismo bom e um anabatismo ruim. Mas Stroll prefere dizer logo: esses aqui não eram anabatistas, eles eram espiritualistas. Como eu disse, a radicalidade deles era a preocupação em voltar à estrutura bíblica
da igreja primitiva. Eles não aceitavam nem apoio, nem patrocínio de príncipes ou de reis. Mas vamos aqui estudar com mais lentidão o que os anabatistas pensavam, para que os entendamos mais adequadamente. Nós podemos chamar de radical uma pessoa que pega um princípio e o leva às últimas consequências. Há muita gente que aceita um princípio, mas não é capaz de levar às últimas consequências. A ideia dos anabatistas era pegar um princípio da reforma e ir até o fim. Eu lembro-me de ter lido uma vez um autor dizer assim, que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele chama Lázaro para fora com a palavra: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai do sepulcro, mas ele sai atado. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: desatai-o agora e deixai-o ir. E este autor dizia assim: o sepulcro era a igreja católica, havia morte espiritual nela. E aí a palavra de Deus veio: Lázaro, sai para fora. Aí saiu a reforma magisterial, já saiu de dentro do túmulo, mas saiu ainda atada, com compromissos com príncipes e reis. Mas a última palavra veio para a reforma radical: agora desatai-o e deixai-o ir. Na verdade, meus irmãos, a ideia do anabatismo era o seguinte: vamos aceitar os princípios da reforma, mas vamos levá-los às últimas consequências. Por exemplo, eles diziam: se a justificação do homem diante de Deus é pela fé, se o homem reata sua comunhão com Deus pela fé, então o batismo tem que ser em idade adulta. Defender o batismo infantil é denegrir o valor da fé. Se eu posso ter um símbolo da aliança com Deus antes que haja fé, então a fé não tem tanta importância. Se a fé realmente é aquilo pelo que o homem é justificado diante de Deus, então o batismo deveria vir depois. Deveria seguir-se a fé. Na verdade, o batismo é um símbolo do novo nascimento. Ninguém nasce de novo senão tendo crido em Jesus. A todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Então só tem sentido representar o novo nascimento depois da profissão de fé. Nós lemos na Bíblia que o batismo foi administrado aos adultos. O próprio Jesus batizou-se em idade adulta, quando já tinha consciência, como homem. Lá em Mateus, Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós encontramos Filipe evangelizando o eunuco, e o eunuco disposto à fé, dizendo: o que me impede de ser batizado? Filipe diz: é lícito, se crês de todo o teu coração. Então o batismo era sob profissão de fé. Se o homem é justificado pela fé, o batismo deve vir depois. Lutero sabia tanto disso, que Lutero, num momento de extravagância teológica, chegou a dizer que os infantes já podiam ter fé. Um tipo de fé diferente do adulto. Por mais antibíblica essa tese que ele advogou, o fato é que ele estava esclarecido de que a fé deveria anteceder ao batismo, melhor do que Calvino e de que Zwinglio, que defendiam o batismo de criança e entendiam não haver nenhuma fé precedente. Na verdade, irmãos, não há razão para crermos em qualquer fé infantil, inconsciente ou coisa desse tipo. Outra coisa que para os anabatistas era importante: o sacerdócio universal de todos os crentes. A Igreja Católica dizia que existiam os sacerdotes e o laicato, os leigos. O homem comum só era a igreja no sentido secundário, porque a igreja mãe eram os padres. O homem comum era filho da igreja. A igreja era a hierarquia católica. E o padre, por força da ordenação sacerdotal, tinha privilégio diante de Deus que o homem comum não tinha.
O padre podia perdoar pecados, poderia fazer transubstanciar a hóstia no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Na missa era ele que conduzia os outros a Deus. Ele tinha, portanto, privilégios que o homem comum não tinha. Ele é que podia ler a Bíblia, ele é que podia interpretar a Bíblia. O homem comum deveria buscar a interpretação da Bíblia do sacerdote. Lutero disse: não, todos somos sacerdotes diante de Deus. Todos temos acesso igual a Deus. Não há uma coisa que o pastor possa fazer que o homem comum não possa. A distinção é pelo ofício, a distinção é de vocação. Mas não há privilégios diante de Deus. E Lutero foi tão insistente nisso que ele disse: um sapateiro que faz o seu sapato crendo que aquilo ali é aquilo para o que Deus chamou, na hora que ele faz o sapato, ele faz tanto a obra de Deus quanto um pastor que está pregando num púlpito. E ele dizia: o homem tem que entender que a vida secular também é sagrada, na medida em que ele entender que foi para aquilo que Deus o chamou. Na sua profissão, se ele entende que aquilo foi a função para o qual Deus designou neste mundo, na sua profissão ele deve entender que está servindo a Deus, tanto quanto um pastor, um pregador, enquanto prega. E isso é muito importante para nós hoje, porque tem muito crente aí que diz: eu estou ruim espiritualmente porque eu estou só ocupado com o trabalho. É porque tem que ver no trabalho a obra de Deus também. Tem que ver no trabalho o serviço a Deus. Então Lutero defendeu que todos tinham igual posição diante de Deus, iguais privilégios de acesso. Era a doutrina do sacerdócio universal, de todos os crentes. Mas os anabatistas foram além de Lutero. Eles disseram que se todos são sacerdotes, deveria existir dois tipos de culto. O culto em que os pastores falavam, o culto público com ministração dos pastores, e um culto de grupos menores, em casas, onde houvesse a participação de todos, como diz lá em 1 Coríntios 14, 26, quando vos congregais, um tem salmo, um tem língua, outro tem interpretação, o outro tem profecia. Deveria haver o culto público de adoração e pregação e o culto de edificação, no qual todos poderiam compartilhar aquilo que Deus lhe havia dado. E disseram também que a igreja, como comunidade, deveria participar das decisões. Isso Lutero já havia dito, mas quando a reforma foi atacada pelo catolicismo, Lutero aceitou que os príncipes tivessem ingerência e o luteranismo passou a ter uma formação autocrática. Mas a visão dos anabatistas é que deveria haver um governo congregacional, como diz a Escritura, e pareceu bem ao Espírito Santo e a toda a igreja. Ou na eleição dos diáconos, Atos capítulo 6, e os apóstolos convocaram a multidão dos discípulos e disseram: escolhei entre vós 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Ou como diz Atos 14, 23, presbíteros foram eleitos com unanimidade. Ou como na escolha de Matias, que no final a Bíblia diz foi escolhido por voto comum. Havia uma participação, então ele dizia: se todos somos sacerdotes, essa é a conclusão a que devemos chegar. Também eles entenderam que se todos são sacerdotes, então todos são celebrantes da ceia e não somente receptores dela. Então os anabatistas, quando eles celebravam a ceia, o faziam em grupos pequenos, em casas, para que todos pudessem participar do ato de partir o pão. Partia o pão, passava para o outro, partia o pão, passava para o outro, porque eles diziam: a igreja primitiva não se reunia para comer um pão já partido, mas para participar do ato de partir o pão. Atos 2 diz: eles partiam o pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração. Atos 27 diz que eles se reuniam para partir o pão, para o ato de partir o pão, como se dessa maneira todos se tornassem celebrantes ao mesmo tempo. Então eles entenderam que o sacerdócio universal tinha que ser levado às últimas consequências. Em relação à hermenêutica, a hermenêutica da reforma prestigiava o sentido literal.
Uma das coisas que Calvino e Lutero mais atacavam no catolicismo é que eles diziam que o catolicismo dera prevalência à interpretação alegórica das Escrituras. Isso tornava a Bíblia uma coisa difícil para o homem comum, porque o padre nunca interpretava a Bíblia conforme estava escrito. Sempre ele entendia o que estava escrito como uma alegoria, um símbolo, para dizer outra coisa. O catolicismo dava uma interpretação sempre complicada à Bíblia. Por exemplo, aquela história de que Jesus falava assim, que uns produzem a 30, outros a 60 e a 100. Que quer dizer que uns evoluem mais em santificação, outros menos, outros mais, né? O catolicismo ensinava o seguinte: produzir a 30 é casar. Produzir a 60 é ficar viúvo e não casar mais. E produzir a 100 é nunca casar. A virgindade era celebrada, o celibato. Quer dizer, que pessoa comum ia ler um texto desse e entender um negócio desse? Eles prestigiavam a interpretação alegórica, e por isso que eles criavam aquela impressão de que a Bíblia era complicada, porque a Bíblia era interpretada como um livro esotérico. A Reforma defendeu a clareza das Escrituras, eu disse aqui ontem, o que significava que Deus diz exatamente aquilo que Ele diz, era o que os puritanos falavam. Deus quer dizer exatamente o que Ele diz. Ele não quer dizer outra coisa diferente do que Ele está dizendo, não. Ele quer dizer isso aqui que Ele está dizendo mesmo. Então, nós temos que aceitar a Bíblia como ela é, está escrito. Prestigiava, portanto, a Reforma, mesmo a magisterial, a interpretação mais evidente das Escrituras, em detrimento das interpretações alegóricas, extravagantes. Mas a Reforma magisterial não aplicou o que disse a parte escatológica da Bíblia. Os reformadores, Lutero, Calvino, todos eles não acreditaram no milênio literal. Ou seja, quando o assunto não era escatológico, eles aceitavam a hermenêutica mais literal, procurando o sentido mais evidente das Escrituras, mas quando o assunto era escatológico, eles voltavam para a forma católica de interpretar. E aí eles não acreditavam no milênio, por exemplo. Jesus reinando aqui na terra e tal, para eles isso aí era uma extravagância, não vai haver esse reinado aqui terreno, não. Os anabatistas diziam: nós temos que levar o princípio hermenêutico da Reforma até o fim. E eles eram pré-milenistas, acreditavam que haveria um milênio, que Jesus Cristo voltaria, estabeleceria um milênio e reinaria literalmente sobre a face da terra. Para eles, o mesmo princípio hermenêutico que buscava o sentido evidente deveria perdurar. As escrituras escatológicas, a não ser quando a linguagem era ostensivamente simbólica e o leitor logo via que era simbólica, a não ser neste caso, ela deveria ser entendida no seu sentido mais imediato e evidente. Em relação à eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, Lutero havia dito que a igreja verdadeira está onde é pregado o evangelho de verdade e administrado o sacramento corretamente. Note que a preocupação era com o que estava sendo dito e feito. Então, para ele, onde quer que a Bíblia fosse pregada, o evangelho fosse pregado, e os sacramentos fossem administrados corretamente, ali tinha uma igreja local. Calvino ampliou, e os puritanos com ele. Calvino disse: não basta que haja a pregação legítima do evangelho e a correta administração dos sacramentos. É preciso que haja a disciplina. A igreja verdadeira é aquela que prega, é aquela que administra os sacramentos e é aquela que exerce a disciplina, que tem correção, que tem disciplina. E os anabatistas disseram: ainda está faltando uma coisa. A igreja verdadeira é aquela que prega o evangelho legítimo, administra corretamente os sacramentos, exerce a disciplina e é perseguida no mundo. Esse último item, sabe por que Calvino não falou? Porque os calvinistas eram perseguidos, mas também perseguiam.
Lutero, nos seus primeiros escritos, disse isso também, que a igreja verdadeira é perseguida. Depois ele tirou essa parte. Lutero era um anabatista, irmãos, abortado. Ele estava muito mais próximo do anabatismo do que João Calvino, mas sendo que uma série de fatores fazia ele recuar em coisas que ele dizia. Mas os anabatistas, por não terem o patrocínio da autoridade secular, nunca estavam prontos a perseguir, e eram sempre perseguidos. Eram perseguidos no território católico porque eram evangélicos, e eram perseguidos no território protestante porque não queriam aceitar a proteção dos príncipes, e os príncipes ficavam enfurecidos com isso. Então a igreja verdadeira seria aquela que prega legitimamente a palavra, diziam os radicais, ela administra corretamente as ordenanças ou os sacramentos, ela exerce a disciplina, e ela é a igreja perseguida. Ela caracteriza-se pelo sofrimento, ela leva a cruz, ela não persegue, mas ela é perseguida. Como diz o texto que nós lemos aqui no início: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Meus amados irmãos, há um livro que foi publicado em inglês, ele é publicado desde o século XVI, reiteradamente. O Espelho dos Mártires, tem mais de 1000 páginas o livro. Esse livro foi escrito no século XVI e de lá para cá nunca parou de ser reimpresso em inglês. Ele é um livro que fala dos anabatistas perante os inquisidores. Tem o que os acusadores diziam nos processos e o que eles respondiam. Quando você lê, você fica maravilhado com as respostas que aqueles homens simples davam, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Nós não temos essa obra traduzida para o português, mas temos alguns resumos dela. Acho que o pastor Eladio trouxe um deles, né? Que é Nas Chamas por Cristo. Esse resumo da obra Espelho dos Mártires, que hoje foi trazido aqui, Nas Chamas por Cristo, é de David Netta Jackson, que por sinal tem livros publicados pela CPAD, Heróis da Fé para Crianças, e um outro que era para adolescentes, também uma coleção para adolescentes, que tinha Martinho Lutero e vários reformadores. Ele fez um resumo dessa obra. Inclusive a primeira tradução dela para o português fomos nós que fizemos, lá na nossa igreja. Depois nós passamos o direito de publicação para uma outra editora, a editora Monte Sião, que agora é que publica o livro. Mas você fica impressionado porque são pessoas simples, são mulheres, mas que falam, irmãos, perante aqueles sacerdotes católicos cultos que acusam e respondem com uma sabedoria impressionante, que somente pode vir de Deus. A perseguição aos anabatistas foi cruel, durou 200 anos. Tem um filme da Comédia, Os Radicais, que mostra toda a força da perseguição que veio contra eles, porque eles eram perseguidos tanto nos territórios católicos como nos territórios protestantes. Mas vamos continuar. Como os reformadores adotavam a interpretação alegórica, eles criam no chamado continuismo. A igreja é uma continuação de Israel, e por isso eles defendiam pena de morte. Eles defendiam nos estados cristãos que se adotasse muitas das leis vigentes no Israel antigo, que eles acreditavam que a igreja era uma continuação de Israel. Os puritanos então aplicavam a si as várias escrituras que diziam respeito a Israel como um povo eleito e entendiam que eles lá na Inglaterra eram o povo eleito. Para eles a igreja era o Israel de Deus. E por isso não havia sentido para eles no milênio, porque a doutrina acerca do milênio, ela fala da vinda de Jesus.
para governar o mundo a partir de Israel, para restaurar Israel, como quando Jesus estava ascendendo aos céus, os discípulos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que restaura Israel? Ele diz: não. O Pai reservou para si os tempos e as épocas, reservou a sua autoridade. Não é agora, mas virá. Romanos capítulo de número 11 mostra que Deus vai restaurar Israel. Deus ainda tem planos para Israel terrena. Mas como eles achavam que a igreja era Israel, para que milênio? Então o milênio era entendido como uma coisa espiritual, não como um reinado literal de Cristo sobre a terra. E meus irmãos, um dos grandes equívocos que há em achar que a igreja agora é Israel, está em que essas pessoas que dizem isso, chamam para si todas as promessas de bênção do Velho Testamento feitas a Israel, mas não chamam para si as maldições que Deus lançou contra Israel. É bom demais, né? Quando a Bíblia fala de juízo sobre Israel, não, isso aí não é para nós, não, é para Israel. Agora, quando a Bíblia fala de bênção para Israel, agora é para nós somos agora o Israel. 2 pesos e 2 medidas. Mas a Bíblia distingue a igreja de Israel. Lá, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, diz: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então aqui se distingue 3 grupos: os gregos, que são os gentios, os judeus, que são Israel, e a igreja de Deus. Quando lá em Gálatas Paulo fala de Israel de Deus eram os judeus que se tinham convertidos, que eram membros da igreja. Eram Israel porque eram judeus e de Deus porque se haviam convertido. Paulo diz assim: paz seja sobre todos os que seguem essa regra, judeus ou gentios. Aí ele diz, em particular sobre Israel de Deus, sobre os de Israel que se converteram. Mas a Bíblia distingue claramente o judeu da igreja. Quando diz, nem todo que é judeu por fora, tem a circuncisão externa, mas tem a do coração, ele quer dizer, o verdadeiro judeu não é só judeu por fora, mas é também por fora. Ele o é também no coração. Deveria também voltar-se para Deus. Mas o judeu é o judeu. Israel é Israel. E a igreja é a igreja. Por isso há sentido para o milênio, a fim de que Jesus restaure Israel e estabeleça o seu reino como descendente de Davi sobre a terra por 1000 anos. E a invocação de Israel como referente à igreja fazia com que também os reformadores apelassem ao poder político. Eles citavam Daniel, citavam os reis de Israel, queriam que os príncipes cristãos se nivelassem aos reis de Israel. Mas é bom que se diga uma coisa: Israel no Velho Testamento era uma nação teocrática, onde os reis eram escolhidos, pelo menos no princípio, por Deus. E digo-vos até que Deus nem queria escolher os reis de Israel. Quando Samuel vai falar com Deus, diz: Senhor, o povo aí está pedindo um rei. O povo pedia porque queria ficar igual aos gentios. O povo dizia a Samuel: dá-nos um rei, pede a Deus para nos dar um rei, porque nós queremos ser como os outros povos pagãos, que quando sai a batalha tem os seus reis. Nós queremos ser como os povos vizinhos. Aí Samuel vai falar com Deus, mas ele vai triste, tanto que Deus diz: Samuel, não te entristece não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim, para que eu não governe sobre eles. Diz a este povo aí que se eles tiverem rei vai ser um prejuízo para eles. Os reis vão oprimir, os reis vão fazer isso, vão fazer aquilo. E o povo: não, mas nós queremos um rei mesmo assim. Então Deus deu um rei. O primeiro rei que Deus deu foi segundo o coração do povo, Saul. Saul era levado em ombros, diz a Bíblia. Ninguém era maior do que ele em ombros. Era o rei que o povo queria, um rei forte para estar à frente da batalha, e foi um desastre. O homem terminou consultando uma pitonisa e se suicidando. Aí depois Deus deu um rei segundo o seu coração. Nem Samuel reconheceu: é esse pequenininho aí? É esse aqui mesmo. Deus não vê o exterior, vê o coração. E Davi se tornou o símbolo de Jesus, que vai retomar o reinado como filho de Davi. Mas depois vieram outros reis que foram desastres, irmãos, para Israel, como Deus havia dito.
Nós lemos aqui no Velho Testamento o seguinte, lá em Oséias, no capítulo 13, versículos 9, 10 e 11, Deus diz assim: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais dissestes: dá-me rei e príncipes, dei-te um rei na minha ira, e tirei-o do meu furor. Então Deus diz que quando deu a Israel o rei, deu para que fosse castigado. Eu dei na minha ira, para vocês verem se era bom o que vocês estavam pedindo, e não foi bom para Israel. Daniel não foi, na verdade, um rei, foi um fiscal da fazenda. E José do Egito governava sobre a fazenda de Faraó, não sobre o reino de pessoas. Ele era uma espécie de secretário da fazenda, administrador da fazenda de Faraó. Mas, durante a reforma, apelando para o nome desses homens e dos reis, eles diziam: nós somos como Israel, nós queremos apoio de príncipes cristãos, de reis cristãos que venham aderir à reforma. E os anabatistas diziam que, para além de todas essas explicações que eu já mencionei, a igreja não é Israel. Israel é o povo terreno de Deus, sua terra prometida é aquela lá de Canaã. A igreja é o povo espiritual de Deus, sua terra prometida é o céu. É o povo espiritual, é o povo celeste. A igreja é peregrina, aqui é forasteira, como dizem os apóstolos. E a igreja, irmãos, é diferente, não é deste mundo. Nós vemos também, antes de eu voltar a este tema, por outros aspectos, que também houve uma divergência entre a reforma radical e a reforma magisterial concernente a missões. Lutero e Calvino diziam que eles tinham que levar a reforma aos países católicos, mas eles não tinham nada que fazer a favor dos países que ainda eram pagãos. Para eles, a ordem da grande comissão de ir até os confins da terra fora dada aos primeiros cristãos. Então ele diz: os que se mantinham pagãos até agora é porque Deus queria, era o dogma da predestinação. Onde o cristianismo já chegou, nós vamos levar a reforma, vamos esclarecer. Eles então eram militantes para conduzir países católicos à fé reformada, mas aqueles lugares em que o paganismo ainda reinava, eles diziam: se não foram alcançados até agora, é porque estão predestinados à condenação. E não se motivavam à força missionária nesse país. Inclusive era uma das grandes acusações do catolicismo. O catolicismo dizia, porque os jesuítas iam até os países pagãos, e os católicos diziam: esses reformadores só querem tirar a gente da nossa igreja, por que eles não vão para os pagãos? A reforma teve que esperar o movimento dos morávios para despertar-se, a reforma magisterial, para despertar-se para a obra missionária. Os morávios, no século XVII, foram aqueles da reforma magisterial, vindos do contexto mais luterano alemão, que saíram pregando o evangelho em toda parte. Foram aos países da África, foram a vários locais, e depois nós temos a grande figura do pai das missões, que inclusive era batista, e que teve muitas dificuldades para sair e fazer missões, William Carey, porque exatamente a denominação resistia, dizendo: se Deus quisesse ter alcançado esses povos, já teria alcançado, não precisa de você não. E ele disse: mas eu quero ir. Era a história da predestinação. Mas os anabatistas, irmãos, desde o começo aceitavam a grande comissão. O grande autor, que é referência no estudo das missões, David Bosch, que tem um livro sobre missões transculturais, publicado pela Este e publicado pela Sinodal, ele diz lá no seu livro categoricamente que os anabatistas se diferenciaram da reforma magisterial porque eles entendiam que era dever deles ir até os pagãos. E os anabatistas cresceram para o lado da Rússia, cresceram para o lado do Oriente, porque entendiam que continuava em vigor a ordem de Cristo de ir até os confins da terra. Eles não aceitavam a doutrina da predestinação absoluta e saíam pregando o evangelho por toda parte. Outra coisa, irmãos, importante:
para a reforma radical é que ela não aceitava que um cristão pudesse guerrear. Os reformadores protestantes magisteriais, eles costumavam dizer que o cristão era cidadão de dois reinos, do reino celestial e do reino terreno. Como cidadão do reino celestial, ele não podia guerrear, e como cidadão do reino terreno, podia. Havia essa contradição. Lutero dizia o seguinte: se alguém me agredir, eu tenho que oferecer a outra face, mas se o Estado me solicitar para a guerra, eu tenho que ir. Existiam duas éticas. Você, como cidadão, tinha que fazer coisas que você, como indivíduo, não podia. Como indivíduo, você se submetia à regra cristã, e como cidadão, à regra do Estado. Ele dizia o seguinte: se você é sabedor de que a guerra que seu príncipe promove é injusta, você não vai à guerra com ele. Mas se você não sabe se é justo ou injusto, o seu dever é aceitar o chamado dele e ir. Se você acha que é justo ou não sabe, você tem que atender o chamado. Você vai matar como cidadão, mas você não mataria como cristão, porque se fosse só individualmente, não fosse uma convocação para a guerra, você não mataria. O anabatismo dizia: o cristão não é dividido em dois. Ele é íntegro, ele é inteiro. Ele é um só. Jesus disse: se bater a face direita, oferece a esquerda. Jesus disse: vencei o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. E um crente não pode matar nem guerrear sob hipótese nenhuma. Era o que os anabatistas insistiam em dizer. Meus irmãos, os países protestantes naquele tempo da reforma lutavam uns contra os outros. No século 17, auge do puritanismo, do movimento puritano, os puritanos dominavam a Inglaterra, e a Inglaterra guerreava contra a Escócia, que era presbiteriana, irmão matando irmão. Os anabatistas diziam: o crente tem que ser prudente como a serpente, mas inofensivo como a pomba. Ele tem que ser como o cordeiro levado ao matadouro. Nós temos que ser enviados como ovelhas no meio de lobos, e não devemos sair à batalha. Jesus disse: quem lançar mão da espada, pela espada morrerá. Nós vemos, por exemplo, em João capítulo de número 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Os anabatistas pegavam essa frase e interpretavam-na também a contrário senso. Se o meu reino não é desse mundo, o reino desse mundo não é o meu. Se o reino de Jesus não é o do mundo, o reino do mundo não é o de Jesus. Jesus disse: se fosse, os meus servos iam lutar, iam pelejar. Mas agora o meu reino não é daqui, indicando que no milênio será. Por isso os anabatistas resistiam a ocupar posições de liderança política, como príncipes e tal, que poderiam determinar batalhas. Eles diziam: nós queremos governar com Cristo, não com os príncipes de agora. E eles recusavam-se a lançar mão da espada. Isso os fazia objeto de mais cruel perseguição, quando os turcos invadiram a Europa, e eles, convocados a guerrear, se recusavam a fazê-lo. E eram tidos como traidores, eram perseguidos violentamente. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 2, versículo 4, acerca de Jesus: e ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Jesus, meus irmãos, disse: bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. O próprio Jesus foi chamado de príncipe da paz. E nós lemos Paulo dizer: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades,
nas regiões celestes. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Portanto, o anabatismo levou às últimas consequências, os princípios da reforma. E eles, os anabatistas, nos incentivam ainda hoje a que sejamos inteiros, a que não dividamos o nosso ser em dois, em duas éticas, a que não busquemos ajustes ou acomodações, mas que façamos aquilo que o Senhor disser. E as consequências, Ele vai administrar. Me cabe obedecer ao Mestre, seguir a ordem do Senhor, fazer o que Ele diz, a qualquer preço e a qualquer custo. Mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Ele vai administrar as consequências. As consequências são com Deus. A obediência é com você, é comigo, é com cada um de nós. Sejamos radicais, irmãos, não no sentido de fanáticos, de homens bombas. Sejamos radicais, inclusive no amor, porque este é um mandamento de Cristo. Vamos amar aquele que nos persegue e orar por aquele que nos está à procura para fazer o mal. Vamos abençoar e não amaldiçoar. O radicalismo cristão não cria homens bombas, fanáticos, terroristas. O radicalismo cristão cria pessoas cheias de amor, prontas para reproduzir o exemplo de Cristo. Agora, se o mundo aborreceu a ele, aborrecerá também a nós. Não é o discípulo maior do que o mestre, não é o enviado maior do que aquele que envia. Se a ele perseguiram, a nós perseguirão também. Mas que importa? Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pedro diz: bem-aventurados sois quando fordes vituperados. Nessa hora, repousa sobre vós o Espírito da glória, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Vamos seguir Jesus, irmãos, na raiz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, despeça o eu, despeça-se do mundo e siga Jesus com fidelidade, porque Ele é o melhor Senhor que pode existir. Não há mal que este mundo nos faça, que o Senhor não tenha maior bem para nos dar. Tiago diz: Ele dá maior graça. Ele dá maior graça. Davi diz: a sua graça é melhor do que a vida. E Davi diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há outro a quem a minha alma deseja. O Senhor é a minha porção, é a minha herança, é o meu castelo forte, é a minha cidade murada, é escudo e broquel. Com Ele faremos proezas, saltaremos muralhas e seremos mais do que vencedores. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque temos um rastro, meu Deus, de homens que viveram antes de nós, que com a luz que tiveram, meu Deus, buscaram te servir com verdade, enfrentaram a adversidade e se mantiveram firmes e leais. Que possamos aprender com o exemplo de todos eles, colher de cada um as boas lições que podem nos dar, Senhor. E que acima de tudo tenhamos a Cristo como nosso modelo perfeito e ideal. E que possamos, ó Deus, reproduzir ao mundo a imagem do Senhor. Ajuda-nos nesses dias difíceis, ó Pai, que nós não cedamos, não transijamos, não retrocedamos, mas que nós continuemos firmes e fortes, leais ao Senhor, sabendo aquele que nos chamou e sabendo a coroa que nos espera. É o que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe os irmãos. Aleluia, Jesus. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Nós convidamos agora o irmão Temar, coordenador do
nosso seminário para dar alguns avisos, e logo após o pastor Ilquias estará fazendo as considerações finais. Amados irmãos, queremos agradecer a presença de todos vocês aqui durante essas 3 noites. Acredito que cada um tenha sido ricamente abençoado. Com certeza cresceram na fé, cresceram no conhecimento da palavra, cresceram com a história da igreja, de homens e mulheres que doaram a sua vida pelo Evangelho, que fizeram a diferença na história da humanidade e que contribuíram para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Queremos agradecer a presença do pastor Glauco e lembrando que tem alguns livros aí do pastor Glauco lá na recepção. Os irmãos que ainda não adquiriram podem dar uma olhadinha lá, são vários títulos diferentes, né? Então, os irmãos podem, ali com a Genice e com Ezequias, adquirir uma das obras do pastor Glauco e também de outros irmãos que o pastor Glauco trouxe ali alguns livros. Avisando para os irmãos que o nosso seminário já está com as matrículas abertas para 2014. Você que tem o precioso desejo de estudar a palavra de Deus, de crescer no conhecimento, nós temos o curso básico e temos o curso de bacharelado. O curso básico é um curso de 2 anos, com aulas semanais, o curso no sistema modular, de 22 módulos, uma aula por semana. E temos o nosso bacharelado com o curso semestral, pela manhã, de segunda a sexta, ou à noite, também de segunda a sexta. E temos também o intensivo, sábado o dia todo. Então, os irmãos têm aí as várias opções para poder estar ingressando aí nessa árdua tarefa, mas também nessa belíssima tarefa de estudar teologia, de estudar a palavra de Deus. E nós estamos aí de portas abertas para receber os irmãos. Então, amados, convidar o pastor Ilquias para as palavras finais. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Nossa gratidão a Deus por esses 3 dias da Reforma Viva 2013, que certamente foram dias em que fomos ricamente abençoados por Deus, através das ministrações que o Senhor nos trouxe pela vida do pastor Glauco. Fico feliz em poder tê-lo aqui esses dias e creio que Deus vai nos dar outras oportunidades de tê-lo aqui novamente, ministrando aos nossos corações. Muito obrigado, pastor Glauco. Deus continue abençoando a você, a irmã Érica, ao ministério de vocês, e louvo a Deus porque vocês têm sido instrumentos de Deus nessa cidade. Deus continue abençoando a igreja onde você exerce o ministério, e pastor Glauco, ele exerce o ministério também fora da igreja, né? Na Universidade Federal do Ceará. E os alunos, inclusive alunos não crentes com quem tive contato, dão um bom testemunho do pastor Glauco para a glória de Deus. Como disse Lutero, nós estamos servindo a Deus, quer estejamos pregando no púlpito, né? Ou estejamos fazendo um sapato, né? Então ele tem servido ao Senhor também, lecionando ali na Universidade Federal e sendo exemplo. E o mais importante, lecionando dentro do sistema acadêmico sem ser vendido, né? Para poder ser aceito no meio acadêmico. Nós temos muitos cristãos que têm assumido espaços acadêmicos, mas muitas vezes têm se entregado à filosofia desse mundo, têm se distanciado da palavra. Minha oração é que o Senhor possa resgatar, já que a universidade
né? A universidade, o berço da universidade foi dentro do cristianismo, né? E eu creio que o Senhor vai estar fazendo isso sim, para a glória de Deus. Amém? Louvo a Deus pela vida dos diretores do nosso seminário, o Maia, que não pôde estar aqui ontem e hoje por conta de motivo de saúde, pastor Francisco Roberto, e o Iltemar, coordenador do nosso seminário, servo de Deus, que tem dedicado a vida para abençoar através do Ministério de Ensino, fortalecendo a Igreja do Senhor. Amém? E a todos vocês que estiveram conosco essas 3 noites, aprendendo a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor nosso Deus, que tem falado aos nossos corações, tem nos instruído, tem nos motivado a buscar ler mais, aprender mais sobre a história da igreja e sobre aquilo que Deus quer para nós no tempo de hoje. Que possamos ser radicais, que possamos estar voltados até a raiz, não só nos galhos e nas folhas, mas possamos ser radicais, ter raiz naquilo que cremos e na nossa prática de vida. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. A Marlene vai estar viajando amanhã. Vamos estar orando por ela também, que Deus esteja abençoando a viagem. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, Senhor de eterna bondade e misericórdia, nós agradecemos a Ti, Senhor, por ter nos trazido à Tua casa, Senhor, e ter ministrado aos nossos corações. Queremos agradecer a Ti, ó Pai, por vida de homens, Senhor, e mulheres, que encontraram-se contigo, ó Pai, que Tu, Senhor Deus, usaste como instrumento em Tuas mãos, e que o mundo, Senhor Deus, pôde ver na vida deles, ó Pai, compromisso com a Tua palavra, Senhor, a busca por reforma, por restauração, Senhor, trazendo de volta, Senhor Deus, a autenticidade do Evangelho, Senhor Deus, para a vida, para a vivência. Muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela reforma, ó Pai, ali no século XVI. Reforma essa, Senhor Deus, que pôde alcançar até nós os princípios dela, ó Pai. Queremos te pedir que possamos, ó Pai, viver os princípios da reforma, que não venhamos a ser levados pelos ventos de doutrina, Senhor Deus, que tem soprado, ó Pai, de modo algum, mas que sejamos firmes, ó Pai, radicalizados na Tua palavra, Senhor Deus, que possamos estar firmados, Senhor Deus, na Tua santa palavra, que possamos consagrar a nossa vida ao Teu louvor, ó Pai, que as nossas vidas, Senhor Deus, estejam no Teu altar, Senhor Deus, para que sejam queimadas em sacrifício suave, Senhor Deus, ao Teu santo nome, ó Pai, que a nossa vida seja um louvor contínuo a Ti, Senhor Deus, que estejamos, ó Pai, exercendo um ministério dentro da igreja, que estejamos, Senhor Deus, no nosso dia a dia, nos nossos lares, na nossa família, no nosso exercício profissional, Senhor Deus, que suba, Senhor Deus, um cheiro suave, agradável a Ti, como homens e mulheres que a Te adoram em espírito e em verdade, e que dedica a vida radicalmente a Ti e ao Teu santo reino, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, queremos apresentar a vida do pastor Glauco, da sua esposa, família, igreja em que ele serve, ó Pai. Apresentamos diante da Tua presença, abençoa-os, recompensa-os em tudo, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. O Maia, pastor Francisco Roberto, e o Temar, ser com os Teus filhos, os professores, ó Pai, desta casa de ensino, nosso seminário, abençoando, usando como instrumentos da Tua graça, Senhor Deus, em humildade, sabedoria, Senhor Deus, e fundamentados na Tua palavra, preparando obreiros para a obra, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Abençoa a cada aluno desse seminário, a cada irmão da igreja que esteve aqui conosco, aqueles que não puderam vir, ser com cada um ajudando e abençoando em tudo. A irmã Marlene, que estará viajando, Senhor, abençoa, guarda, livra de todo mal, leva em segurança, que ela possa ali brilhar a Tua luz, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. É que nós te pedimos e te oramos, agradecendo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus e todos aqueles que são radicais na palavra e em Cristo dizem...